Boa noite, família muito abençoada. Como é que vocês estão? O senhor Johnny, a senhora Lilian, o Gustavo e o Emanuel, como que vocês estão? Estamos com muitas saudades de vocês. Tá tudo bem por aí? E aí, Gustavo, tem feito muitos desenhos aí? Vou querer ver, hein? Ver se você tá ficando bom mesmo, tá bom? Então, eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Então, nessa noite, essa mensagem foi gravada com o propósito de abençoar vocês que são uma família que sempre se dedicaram a Deus. E eu quero que, através da palavra de Deus, vocês sejam alimentados para que vocês não fiquem se sentindo vazios, se sentindo às vezes um pouco inquietos, ou talvez até mesmo geram um certo nervosismo, né? Porque a falta da palavra de Deus, ela tem assim algumas coisas que ela provoca, né? Então a falta é como se fosse uma fome, tá? Por exemplo, se você deixar de almoçar sempre, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco, vai ficar com fome, vai ficar irritado, nervoso e tudo mais. Mas com a palavra de Deus acontece isso, gera um vazio, as pessoas começam a não se entender mais, assim como a gente vê aí no mundo. Mas isso não vai acontecer com vocês. Por quê? Porque Deus sabe que dentro de vocês existe a sede, a sinceridade, a transparência de querer se alimentar com a palavra de Deus. E eu quero nessa noite então começar aqui com uma oração. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa oração, onde nós vamos estar buscando aqui a presença de Deus de uma forma abençoada, purificando, trazendo paz, tranquilidade, para que nós possamos viver uma vida tranquila. Amém? Então, nessa noite, Pai querido, nós estamos aqui te agradecendo pela presença do Senhor, porque o Senhor está presente em todos os lugares. E nessa noite não é diferente aqui, o Senhor está conosco. Nós te agradecemos pela ilustre presença do Senhor, que tem nos abençoado sempre. E nessa noite eu lhe peço, Pai, que o Senhor visite as galerias mais obscuras do nosso ser. Visita de tal forma que com a Tua luz, Jesus, o Senhor venha dissipar todas as trevas no nosso inconsciente, tudo aquilo que veio através dos nossos antepassados, dos pais dos nossos pais, né, que são os nossos bisavós, tataravós, e daí por diante, toda essa carga que veio, que criou predisposição em nós para alguma conduta errada, para alguma distorção de estado de consciência que tem nos prejudicado, qualquer trauma, tudo isso, Pai querido, que a Tua luz venha nos iluminar nessa noite. E que nas nossas casas, nossos lares, agora, assim como o Senhor está aqui, esteja também na casa do Johnny e da Lilian. A presença de Deus, ela é gostosa, ela tira o medo, traz paz, tira a acusação. A acusação não faz parte do reino de Deus. Nós vivemos em santidade, em espírito e em verdade, e o Espírito Santo, ele toma o nosso lar de uma forma que ele cria uma atmosfera gostosa. E nós vivemos então em paz. Tudo agora está tranquilo. Está tranquilo aqui, está tranquilo aí na casa de vocês. Pois o Espírito de Deus, ele toma tudo com tranquilidade, com essa luz magnífica, e tudo fica leve, fica suave e fica muito abençoado. Por isso nós estamos cheios de alegria, cheios de paz, porque a presença de Deus é notória. E Ele já enviou as legiões de anjos e elas já dizimaram todas as forças operacionais das trevas que têm trazido às vezes a inquietação, a discussão, às vezes o desentendimento. Tudo isso agora se neutraliza, a tranquilidade entrou, a tranquilidade reina, porque os nossos lares agora estão cheios do Espírito Santo.
que haja agora o descanso, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, a paz que excede a todo entendimento. Então, quando nós orarmos, nós vamos dizer sempre assim: eu sou a paz, eu sou a riqueza, eu sou a abundância, eu sou a tranquilidade, eu sou o equilíbrio, eu sou a segurança, eu sou a abundância. Tudo isso são palavras que vão abençoar o nosso estado de consciência. Amém? Então, recebam agora a paz de Deus. Tem que entender que tudo está em perfeita ordem, equilíbrio, abundância e segurança. Essas palavras são palavras que são boas, elas neutralizam toda a turbulência, porque nós estamos assumindo a postura de quem é filho de Deus, herdeiro, né? Nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Amém? Então nós vamos começar aqui já com a palavra. Eu já orei pela palavra, né? Eu quero levar essa mensagem de uma forma resumida, objetiva, porque eu sei que amanhã o Johnny já vai ter que sair cedo para trabalhar. Então não quero ficar estendendo muito, visto que é uma mensagem objetiva, mas com o poder de abençoar infinito. Então não é porque eu estou sendo objetivo que a mensagem vai ser de pouca qualidade. Não, nada disso. Que para ressuscitar os mortos, Jesus disse: levanta e vem para fora. E Lázaro levantou imediatamente. Não tem muito que ficar demorando. Mas então vamos lá em cima da palavra de Deus. Eu quero que vocês, se quiserem acompanhar, né, não é necessário, porque como você já conhece a palavra, sabe que o que eu estou dizendo é verdade, porque já ouviram, né? Vocês já são pessoas maduras, né, no reino de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus está dizendo assim no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu vou começar aqui a partir do versículo de número 1. Então nós vamos aqui navegar nessa palavra maravilhosa. Olha só. Então, alguns dos fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Versículo de número 2. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Então veja bem, aqui nesse contexto nós estamos entendendo o ponto de vista da visão do judaísmo ortodoxo da época, né? Então eles estavam preocupados com rituais, com modos, com costumes, com tradições. O que são tradições? Tradições são costumes passados de pai para filho, né? Existe uma palavra muito interessante que eu gostaria até de compartilhar essa noite, que é o egrégora. Egrégora é uma palavra que significa que é um pensamento coletivo, é uma forma de pensar, né? Por exemplo, nós brasileiros, né? Eu não vou dizer nós porque nós não somos assim, mas vamos dizer, a cultura brasileira diz o seguinte, que o mundo é dos espertos, né? Quem passa a perna é que é o bom. Quem foi ludibriado, foi vítima de um golpe, é o bobo, não é assim? Então aquele que consegue as coisas, ainda que de forma ilícita, mas ele aplicou um golpe, ele conseguiu fazer um negócio, ele levou vantagem, esse é o bom. Então isso é uma egrégora, né, da nação brasileira, sempre levar vantagem em tudo, né? E a vantagem que a nação está levando é somente prejuízos, né? Porque aquilo que o homem plantar, ele certamente se fará. Então eles tinham uma egrégora aqui no judaísmo ortodoxo, que era o quê? Lavar as mãos, purificar. Se você não lava as mãos na água, como você pode comer, né? Então hoje, por exemplo, nós entendemos também que as mãos limpas, elas evitam contaminação com germes, bactérias e muitas outras coisas, né? E veja bem a resposta que veio logo à frente aqui do Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim, ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda, quem maldisser
o seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Contudo vós dizeis que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. E jamais estarás obrigado de honrar o seu pai ou a sua mãe com os seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então veja bem, aqui o Senhor Jesus está dizendo que aquele que maldissesse o pai e a mãe, segundo a lei de Moisés, deveria ser punido com a morte. E já a tradição, ela estava dizendo que era uma oferta, né? Em outras versões diz corban, ou seja, você dá uma oferta e está tudo certo. Aqui eu vejo que já iniciou uma corrupção de cunho religioso. Já estava sendo distorcido pelo egrégora, que é o pensamento coletivo, que perpetuou a tradição, passando de pais para filhos, aquela questão que já não precisava mais ser punido de morte. Os filhos já não deveriam mais honrar os teus pais com os teus bens. Os filhos já não deveriam mais temer a Deus e honrar ao pai e à mãe, sabendo que isso era uma lei, porque poderia ser justificado com uma oferta no altar, né? Então, no fim de tudo, terminaria com um pagamento em dinheiro, com uma propina religiosa. Ou seja, a lei de Deus estava sendo invalidada pelos preceitos e tradições do judaísmo ortodoxo. Sendo assim, então, a lei sendo invalidada por tradições, nós devemos entender o que nós vivemos hoje. Não é a mesma coisa? Quantas tradições, né? Quantas tradições religiosas, punitivas, que nós sofremos no decorrer da vida, que nos ameaçaram, né? Mostraram-nos uma vida de fardos pesados, uma vida de aflição, uma vida de tribulação, que essa vida é a vida de quem é espiritual. Então isso também é uma egrégora, é como se fosse a tradição ali dos anciãos do judaísmo ortodoxo na época de Jesus. Veja bem, eles jamais chegariam próximos aos cobradores de impostos, as prostitutas e as pessoas que realmente Jesus morreu por elas também, né? Então, eles jamais se aproximariam dessas pessoas, que Jesus morreu por elas também. Então, eles não entendem por quê? Porque eles trabalham com medo, com a ameaça. E a ameaça, ela tem esse cunho, é uma tortura psicológica para se obter o resultado. E, enfim, nós sabemos que o resultado das ameaças, muitas das vezes, termina em propina, em dinheiro. Ó, se você não faz, você vai padecer por isso, aquilo outro. A gente entende muito bem as ameaças. Se você não vier e não participar, não for espiritual, vai acontecer desgraças na sua vida. E então começam a imperar, começam a dominar as pessoas por meio das ameaças, pelas tradições religiosas que vieram dos antigos e foram passando de pais para filhos. Então formou o egrégora, o pensamento comum. Só que a palavra nos mostra um Deus muito magnífico, um Deus compassivo, não é um Deus irado, não é um Deus que mata por qualquer coisa, não é um Deus que se você deslizar você está morto, não é nada disso, é um Deus que entende, que compreende, que sabe a nossa fragilidade, que sabe a nossa fraqueza e se compadece de nós. Então nós estamos vivendo um evangelho de punição, um evangelho de ameaças, quando na verdade está escrito no mesmo evangelho, só que a interpretação e a compreensão do pensamento comum, que é o egrégora, não nos permite ver aquilo que verdadeiramente está escrito, como por exemplo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas partes não são valorizadas porque elas não servem para punição e sim para alívio. E não há interesse, muitas vezes, nos líderes religiosos
que dominam toda a congregação por meio da tradição religiosa. Eles preferem usar os versículos que, distorcidos, dão uma impressão punitiva, uma impressão ameaçadora. E com isso eles conseguem dominar, adestrar o rebanho. Enquanto, na verdade, nós não devemos ser condicionados. Jesus, ele gosta de espontaneidade, aquele que ama por livre e espontânea vontade. Né? Então nós percebemos que Deus, ele é muito mais compassivo, muito mais paciente, muito mais bondoso. E quando nós entendemos isso, tudo muda. As finanças, a espiritualidade, as ameaças então na vida financeira, elas são muito grandes e as pessoas não obtêm resultado, mas quando você faz por amor, você obtém resultado. Não é Deus que castiga aqueles que são egocêntricos, é a própria pessoa com o seu próprio egocentrismo que está batendo o chicote nas suas próprias costas. Não é Deus o culpado, é nós que deixamos de fazer as coisas boas que Deus ensinou e por isso nós estamos sofrendo. Então, o Senhor do chicote, o Senhor da dor, somos nós. Quando nós mudamos de posição, a vida é leve, suave, abençoada. Quando nós deixamos nos levar e nos enredar pelas tradições religiosas, nós sofremos, porque é o egrégora da ameaça, é a egrégora do temor, do terror e das coisas ruins. E continuando aqui, o Senhor Jesus disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Aqui que está o ponto-chave. Eles me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. É uma fachada, é um teatro. A religião e as tradições, aquilo que vem passando de pais para filhos e é de cunho ameaçador, terrorista, são criações dos homens, são coisas inventadas. Então, na verdade, tudo isso que nós sofremos, mesmo usando o nome de Jesus, eram coisas criadas por homens. E por isso nós sofremos. Quantos anos nós sofremos debaixo de julgo religioso? Quantas ameaças nós ouvimos em altares, quantas ameaças nós ouvimos em formas de profecias e elas não tinham um embasamento na verdadeira palavra de Deus, não é verdade? Mas ele respondeu, olha só que interessante, em vão me adoram, ou seja, aquele teatro religioso ameaçador, em vão. Então, em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E nós já ouvimos várias delas. Então, criação humana, invenção. Qual é o propósito? Dominação. Então Jesus conclamou a multidão e aproximando-se pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas suas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha que interessante. Às vezes chega um momento na vida que a religião vai ser arrancada. Por quê? Porque não foi o Pai Celestial que plantou. Porque o Pai Celestial que plantou, ele não está preocupado com rituais ameaçadores. Ele não está preocupado com profecias malignas e assassinas. Ele não está preocupado com essa coisa toda. Ele está preocupado se as pessoas estão sendo bem tratadas, se as pessoas estão recebendo atenção, se as pessoas estão aprendendo aquilo que vai gerar um bom retorno, se as pessoas realmente estão caminhando para viver uma eternidade de luz, uma eternidade junto com Deus, em Deus,
vivendo e se alegrando e desfrutando de uma pureza incrível. Ele está preocupado se nós estamos transcendendo, ou seja, a cada ano que passa nós percebemos que houve um desenvolvimento mental, um desenvolvimento na conduta ética, moral e social, familiar, financeira. Em todos os lugares nós estamos ali com uma conduta perfeita, dando um bom testemunho, vivendo realmente a emanação do Espírito Santo dentro de nós. Ele está preocupado com essas regras, que é a regra do amor, é se nós estamos ajudando os pobres, se nós estamos honrando os mandamentos dele, amando ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ele não está preocupado se houve então uma limpeza com água nas mãos para purificar, porque na verdade o que ele está dizendo é que o que purifica a vida do homem não é comer de mãos limpas, mas sim é o que sai de dentro dele. E nós estudamos muito bem isso durante muito tempo, os estudos do Dr. Masaru Emoto. O que ele dizia? Porque quando nós levávamos uma amostra de água para a microscopia de campo escuro a menos 30 graus Celsius, a formação dos cristais eram perfeitas quando aquela palavra havia recebido palavras de bênção, palavras com boas intenções, palavras que realmente edificavam, palavras que constroem, palavras que são de amor. Então se você pegar uma amostra de água e dizer Deus é amor, Deus é lindo, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, se você disser eu amo, eu sou generoso, eu sou caridoso, eu sou uma pessoa altruísta, eu amo sem esperar nada em troca, eu não falo mal de ninguém, eu trato o meu marido bem, e o marido diz eu trato a minha esposa bem, eu trato os meus filhos bem, e os filhos honram os pais. E então, quando essas coisas estão sendo emanadas de dentro de nós, essas palavras boas e verdadeiras, elas então, quando são ministradas sobre uma amostra de água e levadas para o campo da microscopia escura a menos 30 graus Celsius, a formação dos cristais vão estar perfeitas. O que os cristais perfeitos ali estão dizendo na hora do congelamento? Está dizendo o seguinte, que o que passou pelaquela água, porque ela possui uma capacidade nemática, como se fosse clusters, de absorver a informação através do código da palavra, porque a palavra é um código, ela tem um significado. Quando eu digo casa, essa frequência sonora casa leva ao teu cérebro a imaginação de uma casa. Se eu disser carro, você vai visualizar na sua mente um carro. Se eu disser uma flor, você vai visualizar uma flor, porque a palavra possui o código, ela carrega a intenção, ela é uma energia dentro de uma frequência, de uma vibração, e nós sabemos isso através da física quântica. Então quando isso acontece sobre a água, nós podemos registrar que a intenção era boa, que realmente a palavra era uma palavra de bênção, que era uma palavra que se dissesse a outras pessoas, as pessoas seriam abençoadas. Tanto é que é usado até hoje em igrejas que têm pessoas de bom coração, a amostra da água. Vamos orar nessa água e vamos levar essa água para quem está enfermo. E vamos abençoar em nome de Jesus, falar sobre o sangue de Jesus, sobre a salvação, a presença do Espírito Santo, que é curadora, que pode levantar os mortos, e aquilo você fala, você ministra naquela água com boas intenções, desejando que a pessoa que vai beber aquela água seja curada e transformada, porque na maioria dos casos, claro, se a pessoa receber aquilo de boa intenção, de coração puro, o que acontece? Ela também vai ser curada, porque a palavra verdadeira foi liberada. E quando a palavra verdadeira é liberada, tudo muda. Tudo transforma, tudo é edificado, tudo é construído. Então nós precisamos lembrar no seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Sabe por quê? Porque quando nós somos fonte dessas palavras, eu quero dizer uma coisa, o nosso corpo ele possui mais de 70% de água, tá? Principalmente as pessoas que são mais jovens. Eu não estou dizendo lá os idosos de 80, 90 anos, não, eles possuem menos água. Mas isso também não vai mudar nada, porque a água que eles possuem também, que é próxima aos 70%, ela vai receber também aquela carga. Então quando nós estamos falando, estamos
dizendo coisas boas, o nosso corpo recebe a informação emanada pela nossa palavra, ainda que seja em pensamento. Porque no pensamento você escuta a palavra que você está pensando. E isso trabalha dentro do sistema nervoso central. E isso é distribuído em uma consciência celular em todo o teu corpo. E todo o teu corpo recebe o impacto da palavra. Por isso que nós não devemos carregar as mágoas, carregar as palavras negativas, cuidar do self-talk, que é o diálogo interno. Como que é o seu diálogo interno? Quando você erra, você se condena, diz, puxa vida, que burrada que eu fiz, como eu fui tolo, eu não devia ter feito isso, como eu sou um idiota. Quando você fala essas coisas, você está julgando nos clusters da água a informação negativa, e através da energia, frequência e vibração, que são forças que administram toda energia que forma a matéria de todo o universo, isso é um padrão universal, está sendo atuante dentro do teu próprio corpo, destruindo as células, destruindo a imunidade, destruindo o emocional, destruindo muitas coisas boas que você tem dentro por causa de um self-talk, por causa de palavras. Quando nós também falamos dos outros, criticamos os outros, falamos mal, o que acontece? É como se nós estivéssemos tomando veneno para ferir a outra pessoa que estamos falando dela. Por isso as críticas têm uma baixa frequência vibracional e o campo eletromagnético do corpo, porque o campo eletromagnético está em toda a matéria. Você pode pegar uma bola, um pedaço de ferro, de vidro, do que for, que possui um campo eletromagnético. Isso é um fato científico, isso aqui não é algo que eu estou tirando de Nárnia, ou então da Terra do Nunca, onde tem o Peter Pan. Eu estou tirando, na verdade, científica, é um fato. E quando você está trabalhando com um ciclo que é medido em hertz do campo vibracional do teu campo eletromagnético, você pode desenvolver o câncer, doenças psicossomáticas, depressão e várias outras coisas. Alzheimer, demência, tudo isso por quê? Porque você está emanando o que contamina. Então muitas vezes você comendo de mão suja, mas por dentro você é cheio de palavras boas, aquela bactéria, aquele vírus não vai ter poder dentro de você porque a tua imunidade está alta. Existe até uma disciplina que é a psicoimunoneuroendocrinologia, que é o estudo da reação do corpo através do psiquismo, medindo a imunidade do indivíduo. Então a imunidade do corpo do indivíduo, ela depende do que ele pensa. Se ele pensa e emana palavras ruins, então a tua imunidade baixa, até isso. Né? Então além do campo eletromagnético baixar a frequência, a produtividade de anticorpos também vai cair. Então a tua imunidade vai ser atingida. Por quê? Porque está sempre amargo, porque está sempre falando mal, está sempre discutindo, está sempre criticando, está brigando, está fazendo coisas que são de baixa frequência. Quando na verdade, de tal maneira falar, tal maneira proceder. A Bíblia diz então, como nós falamos, nós devemos proceder. Então se nós falamos que somos bênçãos, vamos proceder como pessoas abençoadas. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Por quê? Porque a transformação cristã, ela não ocorre de fora para dentro. Porque muitas pessoas trocam de roupa, penteiam o cabelo, colocam uma Bíblia debaixo do braço, se alinham, passam um perfume. Se olhando assim, está bonitinho. Mas por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. A aparência não muda o interior, mas o interior muda a aparência. Então, o coração formoseia o rosto. E a palavra de Deus diz assim, que assim como a água espelha o rosto, o coração do homem é o homem. Então, se a expressão facial é carregada, é amarga, é mal-humorada, é bipolar, então o coração está sujo, porque o rosto é o reflexo do coração. É Provérbios que está dizendo isso. E nós sabemos também que em Provérbios está dizendo, na versão Ferreira de Almeida, diz assim como ele pensa, assim ele é. Então é uma reflexologia. O interior ele é traduzido nas expressões faciais, na palavra e no comportamento. Então nós temos que olhar o nosso comportamento. Como é o nosso comportamento? O nosso comportamento é agradável? É uma expressão harmoniosa, é um sorriso no rosto? Então isso tudo nós precisamos estar vigiando. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Eu vivo sempre me policiando. Às vezes eu me pego assim, meio com a cara fechada. Por que eu estou assim?
Aí olha, eu não tenho motivo, eu sou o Filho de Deus, eu sou a paz, porque estou cheio do Espírito Santo, eu estou imerso em Deus, eu não moro no mundo. Isso é uma consciência que nós precisamos desenvolver, porque fala assim, não, nós estamos aqui no mundo, mas como é que nós não moramos no mundo? É porque o livro de Atos diz o seguinte, nele nós existimos e nos movemos, conforme dizem os poetas, dele somos o quê? Geração, nós somos gerados por ele, somos família dele. Lembra que o Senhor Jesus disse, quando no casamento ele estava participando daquela festa, aí de repente acabou o vinho, né? A gente ouviu tanto essa pregação, né? Em todos os casamentos, né? Então aí chegou, de repente, foram lá e a mãe de Jesus pediu para chamá-lo. Aí alguém chegou lá e disse, mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. Aí ele respondeu, hã? Minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, nós somos família de Jesus. Nós estamos imersos nele. Vivemos e nos movemos, conforme está escrito no livro de Atos. Então nós não moramos no mundo. Nós não fazemos parte do egrégora do mundo. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Antes o nosso prazer está na lei agradável, magnífica, pacífica do nosso Deus. E nela nós meditamos de dia e de noite. Eu me lembro até um tempo atrás, eu até falei com vocês também, em um determinado culto, né, que nós estávamos compartilhando o pão, a palavra de Deus, e falávamos sobre aquela passagem que foi mal traduzida, que diz assim, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha como é que ficou pesado. Olha como é que ficou punitivo. Por quê? Porque quem traduziu naquela época, foi João Ferreira de Almeida, ele era uma vítima de vítimas, né? Ele veio decorrente de tradições religiosas, tradições pagãs, catolicismo romano naquela época estava muito próximo da Inquisição. Qualquer coisa que você falasse contra, você era punido, queimado, era um bruxo, era um endemoniado. Então, ele veio disso, então a tradução ficou pesada. Quando, na verdade, o Messias não disse nada disso. Ele disse o seguinte, você não deve ficar pensando só em si mesmo, de forma egocêntrica. Você deve pensar de forma coletiva, pensar nos outros também. Quando você estiver pensando assim, nos outros, né, no amor ao próximo, aí você vem e me segue. Olha como é que ficou mais macio, olha como é que ficou mais tranquilo, porque Deus é bom. Então, eu quero deixar então essa mensagem essa noite, que esqueçam as tradições religiosas, esqueçam os tempos antigos, não vos lembreis das coisas passadas, está lá em Isaías. Eis que faço novas todas as coisas. Agora é novo, nós estamos vivendo um momento de despertamento, um momento de deixar para trás as coisas que para lá ficam, lá para trás. Deixa as coisas que para trás ficam e vamos caminhar para o alvo, para uma vida justa, santa, pacífica e abundante. Porque é essa vida que Deus preparou para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E não diz, se você vier para mim, você vai ter tribulação somente, você vai passar aperto, você vai ficar desgraçado na terra, cheio de chagas, carregando uma cruz, negando a si mesmo e me seguindo. Olha, os mandamentos de Deus não são penosos. Na verdade, quem leva vantagem é quem serve a Deus. Quem vai carregar fardo pesado, cheio de chagas, sofrimento, tortura, é quem está do lado de fora. E isso eu tenho como provar. Eu te provo que as pessoas que vivem de aparência, que vivem de uma riqueza temporária, banal, fútil, eles estão sofrendo, enquanto os filhos de Deus estão vivendo o melhor. Então vamos finalizar aqui. Quero dizer para vocês são uma família muito importante. Vocês absorvam essa palavra, não tomem para si aquelas palavras ameaçadoras que vocês aprenderam no passado. Esqueçam aquilo. Eis que faço novas todas as coisas. A palavra que eu estou anunciando é o que está escrito. Eu não estou inventando nada. Quando eu nasci, a Bíblia já estava escrita. Então vamos entender o que está escrito e vamos esquecer o egrégora das trevas. Que Deus abençoe a todos vocês. Você, Johnny, Lilian,
você é uma mulher abençoada. Gustavo, você é um menino muito abençoado. E Emanuel, você é uma bênção de Deus. Então, que Deus abençoe essa família abençoada, harmoniosa, uma família rica, próspera, porque vocês são filhos de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Deixo aqui então um grande abraço e até o nosso próximo culto. Fiquem com Deus.